Olá, meu querido irmão, bom dia. Tudo na paz, tudo na graça? Aqui o nosso irmão Alberto Lírio. Mais um vídeo para a honra e glória do nosso eterno Criador. Mesma camisa do vídeo, né, anterior. Meu querido, mas isso aqui não vem o caso. Deixa eu falar uma coisa para você. Aos queridos irmãos em Cristo Jesus, antes de qualquer coisa, deixe o seu like logo no início do vídeo, para você não esquecer quando chegar no final, tá? Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, deixe o seu comentário aí na aba dos comentários. Eu quero falar uma coisa muito importante para você, querida. Ontem eu estava vendo um vídeo do nosso irmão Caio Fábio. Esse homem, para mim, ele dispensa apresentações. No Brasil, ele é referência, no mundo também. E ele estava colocando ali, fazendo um comentário sobre alguns pastores, alguns líderes evangélicos que estão tentando influenciar os seus membros das suas respectivas igrejas para votar em tal candidato. E com isso menosprezando até mesmo pessoas de boa índole no nosso país, no nosso Brasil. E um pastor, não é? Pastor dando um depoimento e denegrindo imagem de pessoas. E eu fiquei vendo aquele vídeo, o pastor, nosso irmão Caio Fábio fazendo um comentário, e eu fiquei imaginando que tipo de evangelho nós estamos vivendo hoje no século XXI. É uma vergonha, como dizia ou diz o Boris Casoy, não é? No jornal. É uma vergonha. Queridos, afinal de contas, esse povo que se diz evangélico, que vendeu a sua alma para a política, será que eles ainda têm coragem realmente de usar a Bíblia como um livro que inspira as pessoas a realmente andar de acordo com os preceitos do nosso eterno Criador? Afinal de contas, esses caras que se dizem líderes evangélicos, que condição, que moral, que condição eles têm de querer usar a Bíblia para ensinar aos outros o verdadeiro caminho? Se eles mesmos não estão se entendendo e eles mesmos estão causando uma guerra, um ódio entre si em nome da política. Por que não deixam a política para quem entende de política? Para que não deixam a política para quem realmente vive da política? Por que o sistema religioso está tão envolvido com a política a ponto de achar que são dono das pessoas, não é? Que pode direcionar certo candidato para que as pessoas votem ou não? Queridos, o nosso irmão Caio, ele ali no vídeo ele fala, é até bom para quem não acompanha o nosso irmão Fábio, né? Papo de Graça, é bom, porque este canal e esse homem, muita gente fala mal, mas fala mal de mim também, fala mal de você que está do outro lado, não tem como sair fora disso. A gente sempre vai ter os opositores. Nós sempre vamos ter os diabos da nossa vida, os satanases da nossa vida, porque diabo é aquele que se opõe, Satanás é aquele que acusa. Então, os nossos acusadores são aqueles que, por não concordar com aquilo que a gente fala, mas também eles detestam a gente, criam ódio contra a gente, quer dizer, e dizem que são cristãos. Então veja bem, querido, o nosso amigo lá, que denigre a imagem de uma mulher, de uma pessoa que sempre teve uma vida de honra, uma vida grata a Deus, ela é política, mas ela nunca misturou política com religião, essa aí não. Inclusive, o nosso irmão Caio, ele fala
um pouco da história dessa mulher como pessoa, como um ser humano. E esse outro lá, que diz que é pastor, denigre a imagem e ele faz ataques pessoais contra essa pessoa. Você pode buscar no canal do nosso irmão Fábio esse vídeo, não é? Que ele chama de Andrezinho, não é? Nosso irmão Caio Fábio chama esse pastor de Andrezinho. Você vai lá e você vai ver. Meu querido, onde que nós vamos parar? Mas sabe por que acontece isso? Porque muita gente acha que a igreja evangélica de hoje ainda está preocupada com a vida espiritual de alguém. Não está não, meu querido. A igreja evangélica de hoje, não sei se eu posso generalizar, mas 99% elas vivem em função do money. Elas vivem em função de dinheiro. Quando você vê um templo sendo erguido em alguma esquina, em algum lugar, o objetivo é enriquecer, o objetivo é ganhar dinheiro, o objetivo é tirar das pessoas. Então, queridos, olha como que está a situação religiosa no Brasil hoje. Você está vendo aí os movimentos que estão sendo criados dentro dos templos religiosos, né, no meio da religião evangélica principalmente, como que está surgindo ou como que surgiu um movimento religioso que está em conluio com a religião, com a política, quer dizer, a ponto de algumas igrejas estão até ameaçando seus membros de se não votar em candidato tal, eles vão tirar do rol de membros, vão expulsar do ministério. Oh, querido, aqui para nós, você acredita mesmo nesse tipo de evangelho? Até porque, para um bom entendedor da escatologia consumada, a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, tudo se cumpriu no primeiro século, querido. Todas as profecias se cumpriram no primeiro século. Haja visto o Apocalipse. O Apocalipse cumpriu no ano 70 do primeiro século, querido. Não cumpriu, nem vai cumprir no século 21, não. Nem 22, 23. Um bom entendedor de Bíblia, ele vai perceber que tudo que a religião faz hoje em dia é para o seu bem próprio. Eles escondem a verdade em detrimento das pessoas. Eles escondem a verdade para que as pessoas não entendam que nós vivemos hoje a era do evangelho eterno, onde toda a justiça de Deus já foi feita, já foi concluída. Você acha que mesmo que o período que nós estamos vivendo é o período da graça? Não é não, querido. Nós vivemos a era do evangelho eterno, Apocalipse 14. Então, esse senhor que diz que é pastor, denegrindo a imagem de pessoas, denegrindo o caráter moral de pessoas, ele fala como se estivesse falando em nome da religião evangélica. Ele fala como se estivesse falando em nome dos seus membros. Mas quem disse? Quem disse que ele tem essa capacidade de tomar uma decisão pelas pessoas? Não, querido. Não existe isso. Você tem que aprender uma coisa. Você tem que aprender uma coisa. Nós vivemos em função do nosso Criador como ser espiritual. Agora, como ser físico, cidadão brasileiro, cidadão da terra, a única coisa que nós temos que fazer aqui como cidadão da terra é cumprir a nossa obrigação, o nosso dever. Mas não devemos ser influenciados por pessoas que acham que são dono das nossas vidas, os tais pastores, que mandam na sua roupa,
mandam na sua esposa, mandam nos seus filhos, querem mandar no seu dinheiro e querem mandar até no modus vivendo que você tem. Tendo seu modo de vida, eles acham que tem capacidade de falar, de fazer e de acontecer. Então, queridos, nós vivemos um período de eleição. Sabe como que eu vejo política? É igual religião. A política, ela marca geração, marca um tempo, a mesma coisa que a religião. A religião no mundo, ela foi marcada com o tempo da lei. A religião no mundo foi marcada com o tempo da graça. A religião no mundo foi marcada com o tempo do reino de Deus, a pregação de Jesus, dos apóstolos, dos discípulos. E a pregação da graça foi marcada na época de Paulo. Hoje, nós vivemos um tempo marcado pelo Evangelho eterno, que ele é para sempre, é para toda a eternidade. Apocalipse 14, 6. Nós vivemos o período do Evangelho eterno. Agora, vem alguns aí achando que eles podem impregnar na vida das pessoas medo, terror, ódio, confusão, brigas, contendas, tudo em nome da bendita política. Que situação é essa, queridos? Que tempo que nós estamos vivendo realmente? Vamos analisar, vamos pensar. Eu não sou um homem que vou falar aqui de candidato A, de candidato B. A única coisa que eu sei é que eu tenho o meu candidato como você tem o seu candidato. Você tem as suas razões para votar no seu candidato A, no seu candidato B. Mas não é eu, Alberto, que tem que impor a você o seu candidato, não. Não, de jeito nenhum. Porque cada um vai decidir qual é o melhor naquele momento. O que você acha? Você analisa os candidatos. Agora, chegar numa rede social e vir denegrir imagem de pessoas só para conseguir ganhar o voto para fulano, para A ou B, isso aí é demais. Queridos, nós não vivemos mais esse tempo onde pessoas querem nos enganar ou podem enganar. Não. Então, o irmão Caio Fábio, ali naquele vídeo, ele dá uma lição de vida para esse rapazinho que acha que sabe muito, que sabe tudo, mas não sabe não. Não sabe não. Então, vamos pedir a Deus, ao nosso Criador, que ilumine a vida das pessoas na hora das suas decisões, mas não querer impor para ninguém aquilo que eu penso para mim. Queridos, nós somos adultos, nós somos filhos do eterno Criador, até porque nós estamos aqui por um período de tempo. Nossa vida aqui não é eterna. Eterna é o nosso espírito que vai voltar para Deus, ou seja, voltar para casa um dia, tá bom? Mas a minha, vamos dizer assim, o meu repúdio é justamente contra isso. Eu também fiquei perplexo com a atitude desse moço que se diz pastor e falando mal do outro ou da outra, sem mesmo demonstrar se é que ele tem um pouco de amor de Deus no seu coração, não procurou demonstrar um tico de amor pelo semelhante que está aí pelo Brasil, pelo mundo afora. Mas isso é uma coisa que o próprio Jesus de Nazaré, quando veio lá em Israel, ele já falava que o nosso maior inimigo é as pessoas da própria família.
E aí dá lugar à carne e vira esse ser que virou esse rapaz aí, ó, demonstrando ódio no seu coração contra o seu semelhante. Esta é a minha indignação. Mas que você continue sendo abençoado aonde quer que você esteja. E seja A e seja B. Como cidadão brasileiro, você sabe qual é o seu candidato. Não precisa ninguém ficar falando para você A ou B, porque você é filho do Eterno e como cidadão da terra, você sabe qual é o seu papel, sabe qual é o seu dever. Muito obrigado, querido. Fique na paz. E continue se inscrevendo no nosso canal. Muito obrigado. Um abraço, nosso irmão Alberto Lírio. Paz e graça. Amém.